Olá pessoal, aqui é o pastor Roberto da Igreja Crescendo em Cristo, que a paz do Senhor esteja com todos e mais uma vez estaremos levando até você uma palavra de vida. Estou aqui junto com o pastor Robert e juntamente, com certeza, Deus ele vai falar ao seu coração. E a palavra de hoje, o pastor Robert está aqui em 1 João, no capítulo 1, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Você vê, o pastor Robert, que a preocupação do apóstolo João, o apóstolo do amor, você vê que a preocupação dele era, está aqui escrito no meio do versículo 2, anunciamos a vida eterna. Você vê que a preocupação desses homens de Deus do passado era anunciar a vida eterna. Como ele diz, anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele está falando de Jesus. E ele diz no versículo 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão. Você vê que era da vontade de João, desses homens de Deus, que o povo viesse obter a vida eterna. E inteligentemente eles sabiam que o povo tinha que ter comunhão com o Senhor Jesus. Por isso que ele está falando, anunciamos a vida eterna. Quem dera se em todas as igrejas o pastor se preocupassem em anunciar a vida eterna. Hoje a gente pode ver que não é bem assim. A pessoa hoje entra às vezes numa igreja e não é anunciado nem a vida eterna. É anunciado tudo, é falado de tudo, canta de tudo, mas a palavra de Deus anunciar a vida eterna, que é o principal de tudo. E por isso que João ele fala, e a vida se manifestou e nós a temos visto, que é Jesus, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna. Quantas pessoas que eram salvas por causa dessas pregações, desses homens de Deus, anunciando a vida eterna. E ele diz aqui, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então, você vê que era da vontade desses homens de Deus que a palavra de Deus, a vida eterna, fosse anunciada, falada, e era da vontade de Deus que as pessoas viessem manter comunhão com Cristo. Você vê que hoje são igrejas que o povo, muitas igrejas, um povo vazio, um povo que não tem comunhão com Deus, não é verdade? E não apenas nesse exemplo de João, do apóstolo João, mas como também do apóstolo Paulo, de Pedro, passagens que mostram que a verdadeira preocupação da igreja, daquelas pessoas que tinham à frente da igreja, o desejo maior deles era que o povo tivesse comunhão com Deus e que eles estavam sempre anunciando a vida eterna. Eles não estavam perdendo tempo só com o que a gente poderia ter aqui na terra. É claro, a gente deve orar sim, para que Deus venha nos abençoar, para que Ele venha abrir as portas, mas o principal foco deles era falar sobre a vida eterna, era anunciar a salvação, era anunciar aquilo que eles tinham visto, aquilo que eles tinham ouvido, anunciar Jesus. O foco principal deles não era só o que a gente poderia ter aqui nessa terra, o foco principal deles era que a pessoa tivesse comunhão com Jesus e fosse salva. Até mesmo eu comento com o Senhor, falo, quem dera se todas as igrejas pregassem
verdadeiramente anunciasse a vida eterna. Porque hoje em dia a gente vê muitas igrejas que elas falam de tudo, mas não fala da vida eterna. Está faltando o principal, está faltando muitas vezes o foco, que é o principal, é a vida eterna. Porque é isso que vai levar a pessoa a ter comunhão com Jesus, isso que vai nos levar à nossa salvação. Tem uma passagem que nós vamos ler agora, está lá em Atos, que Pedro e João, eles curam uma pessoa, eles são presos, e a Bíblia mostra que o falar deles, só o falar deles mostravam que eles tinham comunhão com Cristo. Eu vou ler, está em Atos, capítulo 4, no versículo 13, capítulo 4 de Atos, no versículo 13, diz assim, olha só, ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Quer dizer, a pessoa que ela tem comunhão com Deus, a pessoa é reconhecida, a pessoa ela mostra que ela tem Deus. Por isso que está escrito que mesmo está aqui escrito que eles eram iletrados e incultos, mas as pessoas olharam para Pedro e João e falaram assim, não, esses daí tiveram com Jesus, porque olha o jeito deles, olha a luz de Deus brilhando neles. Por isso que João, a gente leu lá em João, que João fala, mantenhais comunhão com Cristo. Então, quando uma pessoa, ela tem comunhão com Cristo, está aqui escrito, as pessoas olharam para Pedro e João e viram que realmente eles estiveram com Cristo, porque eles viram que até o jeito de Pedro, de João falar, era o jeito de Jesus. Hoje você vê que a pessoa é tão sem comunhão com Deus, que às vezes ela está dentro de uma igreja e até o falar dela, a pessoa pensa que ela é do mundo, porque os outros olham e não vê Deus naquela pessoa, pastor Robert. Tem até aqueles casos em que, quando a pessoa ela revela que ela é de uma igreja, que ela é cristão, o ímpio fala até assim, nossa, você é de igreja, você é cristão, mas você é igual eu. Você fala as mesmas coisas, você pensa do mesmo jeito, você vai para o mesmo lugar, você faz as mesmas coisas, sendo que aqui a diferença de Pedro e de João, as pessoas conseguiam reconhecer que aquelas pessoas estavam com Jesus, que elas estiveram com Jesus. Assim também acontece quando nós temos comunhão com Deus. As pessoas conseguem enxergar que aquela pessoa ela esteve com Jesus, porque há uma mudança, há uma diferença entre aquela pessoa que ela tem comunhão com Deus e a que não tem comunhão com Deus. A pessoa que ela tem comunhão com Deus, ela está caminhando com Jesus, ela se parece com Jesus, ela tem um modo de pensar como Jesus pensa, ela consegue ver da maneira como Jesus vê. Por isso que aqui está escrito que eles conseguiam enxergar que esses homens haviam estado com Jesus. E assim também, nos dias de hoje, as pessoas têm que ver que a gente tem comunhão com Deus. A pessoa tem que ver que há uma diferença entre o cristão e a pessoa que está ali fora e não quer saber de Deus. E está escrito nesse livro aqui de Atos, capítulo 4, no versículo 13, está escrito, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles admiraram, poxa, eles estão com Cristo. O jeito deles falar é o mesmo jeito de Cristo, porque eles mantiveram comunhão com Cristo. Por isso que hoje o diabo faz de tudo para que a pessoa ela perca a comunhão com Deus. O diabo ele quer que a pessoa tenha comunhão com as coisas do mundo, com as coisas do inferno, porque Cristo voltando e encontrando aquela pessoa, pastor Robert, em comunhão com as coisas do diabo, essa pessoa está perdida. Por isso que nós lemos lá em 1 João, que eles anunciavam a vida eterna. E quando a pessoa ela realmente vinha para Cristo, ela crescia, ela mantinha comunhão com Cristo. É claro, os homens aqui do passado, eles anunciavam a vida eterna, né? A vida eterna. E o povo mantinha essa comunhão com Cristo. Por isso que está escrito lá em Hebreus, no capítulo 11,
que está escrito que eles eram cortados ao meio, eles eram apedrejados, eles eram mortos a fio da espada, eles eram jogados em arena cheia de leões, mas eles não largavam Cristo. Por que eles não largavam? Porque eles cresceram em comunhão com o Senhor Jesus. E foram passados para eles a vida eterna, anunciar a vida eterna. Hoje, qualquer coisinha a pessoa larga Cristo. Talvez porque às vezes não é anunciado a vida eterna para essa pessoa, porque se fosse anunciado, ela ia dar valor, vida eterna, ela ia dar valor e ia se apegar com Deus. No livro de 1 Coríntios também, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: fiel é Deus pelo qual foste chamado. Fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer, a Bíblia fala que fiel é Deus pelo qual foste chamado à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Quer dizer, a gente foi chamado para termos comunhão com Cristo. Por isso que é anunciada a vida eterna, e se aquela pessoa deseja a vida eterna, vai ser, para ela vai ter que ter a comunhão, ela vai ter que crescer com Cristo, e aí está o problema, pastor Robert. Muitos não querem ter comunhão com Cristo. Exatamente, hoje em dia a gente vive numa época em que Jesus até mesmo falou que o amor de quase todos iriam se esfriar. Então são muitas pessoas que preferem ela não se sacrificar para vir na igreja, a pessoa prefere não se sacrificar para vir buscar a Deus, e ela prefere ficar com aquilo que é mais fácil, aquilo que a carne ela acha mais fácil, em vez de ter comunhão com Deus. Sendo que aqui está escrito que o nosso Deus nos chamou para ter comunhão com Deus. E se para eu ter comunhão com Deus, isso exige um sacrifício da minha parte, acordar de manhã para vir na igreja, eu ler a palavra de Deus, eu orar, eu me dedicar mais às coisas de Deus, então vale o sacrifício, porque assim como o João falou, a gente está anunciando a vida eterna, não é qualquer coisa, não é uma bênçãozinha, não se trata só de dinheiro, que vai acabar, essas coisas do mundo que um dia vão desaparecer. Ele está falando de vida eterna, de algo que vai durar para sempre, e está escrito que para a gente alcançar essa vida eterna, ele diz, tenham comunhão com o Senhor Jesus, e foi para isso que Deus nos chamou, para ter comunhão com Deus. E por que até o Senhor falou, aqueles discípulos, apóstolos, não abandonavam Jesus? Porque a partir do momento que a pessoa ela tem comunhão com Deus, ela passa a caminhar com Jesus, ela passa a amar a Deus, não tem como aquela pessoa falar, eu vou abandonar Jesus por qualquer coisa, porque ela tem comunhão com Deus. E se a pessoa abandona Jesus, como o Senhor falou, talvez seja porque não foi anunciado ainda aquele evangelho de salvação, o que o João falou, a vida eterna da maneira correta, e a pessoa não tem comunhão nenhuma com Deus, por isso ela abandona facilmente. Por isso que, repito, 1 João capítulo 1, no versículo 2, ele fala assim: e a vida se manifestou, e nós temos visto, dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna. E vos anunciamos a vida eterna. Então, quando era anunciado, o povo aceitava, e o povo crescia em comunhão, porque também era pregado a vida eterna, era pregado o jeito que o povo tinha que seguir a Cristo. Então era um povo, essa igreja primitiva aqui, pastor Robert, foi a igreja forte, uma igreja que o povo morria, mas não largava Cristo. Então pensa nessa palavra, você que está vendo essa pregação, por exemplo, está sendo anunciado para você a vida eterna, está sendo anunciado para você manter comunhão com Cristo. Tem muitas pessoas que assistem os vídeos e são pessoas que não estão tendo comunhão com Cristo. Algumas, graças a Deus, vê o vídeo, a gente até conhece, são pessoas fortes, são pessoas firmes, pessoas que a gente vê que tem comunhão com Cristo. Mas tem muitas pessoas que, infelizmente, parou de ter comunhão com Cristo. Por que você parou? Está sendo anunciado para você a vida eterna. Está sendo anunciado aqui, João falou, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão. Quer dizer, Deus, é da vontade de Deus que você, principalmente você,
que está afastada, que está desviada do caminho de Deus, é da vontade de Deus que você volte a ter comunhão com o Senhor Jesus. Está sendo anunciado para você a vida eterna, e cabe você tomar uma atitude e vir para Cristo. E você que está firme com o Senhor, que você permaneça, que você cresça em comunhão cada dia mais e mais, para que um dia o que foi anunciado para você, a vida eterna, um dia lá no céu, você vai receber, você vai falar, poxa, valeu a pena. Você vai falar assim, poxa, anunciaram para mim a vida eterna e eu agarrei essa palavra, eu não tirei do meu coração. Pensa nisso, porque está sendo anunciado para você sobre vida eterna. E Deus quer que você cresça em comunhão, cresça mais e mais, para que o mundo não consiga afastar você do Senhor Jesus. Essa é a palavra que nós trazemos para você, e que você cresça em comunhão, que nada venha impedir você de ter mais e mais comunhão com Deus. E se porventura você que assiste essa pregação está afastado de Deus, volte para Deus a ter comunhão com Ele. Aproveite. Se você está vendo esse vídeo é porque Deus te ama, está usando essa palavra e quer te abençoar. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. E se você pode, compartilhe esse vídeo, principalmente com pessoas que você conhece, que está afastada do caminho de Deus, para que através dessa palavra, Deus venha tocar no coração desta pessoa e ela volte para Cristo, tá bom? Que Deus abençoe você e até a próxima no nome do Senhor Jesus.